Opa, bom, se existe um desenho que marcou toda uma geração e até hoje ecoa na memória de quem cresceu nos anos 2000, esse desenho é Super Choque. Mais do que só um super-herói animado, Virgil Hawkins representava algo raro, um adolescente negro, inteligente, engraçado e cheio de dúvidas, que de repente se viu com poderes gigantescos e a responsabilidade de salvar sua cidade. Antes disso, ele era só um adolescente comum, morando em uma cidade cheia de problemas, até que uma explosão química mudou tudo. E é justamente por isso que a história dele é tão única. Dakota City poderia ser qualquer grande cidade dos Estados Unidos, ou bem, qualquer favela do Brasil. Ela tem violência nas ruas, gangue disputando território, políticos corruptos e uma população tentando sobreviver no meio desse caos. Mas foi nesse cenário que nasceu um dos heróis mais icônicos dos anos 2000. Virgil era um garoto nerd apaixonado por quadrinhos, videogames e basquete, mas na escola vivia na mira dos valentões. E para piorar ainda mais, ainda tinha a dor que carregava desde pequeno, a morte de sua mãe, Jean Hawkins, uma enfermeira que perdeu sua vida tentando proteger inocentes durante um dos distúrbios de Dakota. Obviamente, essa ferida nunca fechou no pequeno Virgil, mesmo quando ele tentava esconder atrás de piadas e sorrisos falsos. Enfim, um dia qualquer, cansado de ser encurralado, Virgil é salvo de uma surra por Wade, o líder de uma gangue local. A princípio, ele recusa os avanços de Wade, mas acaba cedendo e aceita se encontrar com o grupo embaixo de uma ponte. Só que o, entre aspas, recrutamento rapidamente virou um convite para uma briga sangrenta que aconteceria contra uma gangue rival. Quando a pancadaria explode no porto, a polícia aparece tentando conter o caos, e é aqui que tudo muda. Eles liberaram um gás experimental criado pelas indústrias Alva, empresa essa do magnata Edwin Alva. Entretanto, o que deveria ser uma medida de controle se transformou num desastre. A mistura tóxica começou a se espalhar pelo ar, queimando a pele, alterando os corpos, mudando os genes de cada pessoa ali presente. Muitos acabaram perdendo suas vidas no local, mas outros despertaram poderes além da imaginação. Esse incidente aqui passou a ser conhecido como o Big Bang, e os seus sobreviventes como meta-humanos. Virgil obviamente estava lá, junto de todos os outros das duas gangues, e quando acordou descobriu que agora podia gerar, absorver e controlar a eletricidade. No começo, seus poderes eram um pesadelo gigantesco para ele. Virgil descarregava energia sem querer, fritava seus aparelhos e quase se lascou muitas vezes. Mas com a ajuda de seu melhor amigo, Richie, ele começou a aprender a controlar cada parte de seus poderes. Richie, por sua vez, é um gênio da tecnologia e logo virou o engenheiro da operação que envolvia nosso herói. E é ele quem ajuda nosso garoto a improvisar o famoso disco voador eletromagnético, construído a partir de uma tampa de lixo reforçada. Com um traje improvisado, Virgil assume sua nova identidade, o Super Choque. Seus primeiros atos não foram nada grandiosos para um herói. Ele impediu um assalto em uma loja de eletrônicos, ajudou a organizar o evento de volta às aulas da escola e ganhou o respeito de alguns colegas. Mas logo percebe que o que aconteceu no porto não foi um acidente isolado, porque uma onda de meta-humanos começou a surgir por Dakota. Virgil e Rich acompanhavam no noticiário as primeiras matérias sobre os meta-humanos. A cidade, por sua vez, começou a perceber que algo muito maior estava acontecendo. Adolescentes comuns agora tinham poderes, e nem todos eles estavam preparados para lidar com isso. E para piorar ainda mais, essa sensação de insegurança explode quando um dos meta-humanos se transforma em um lobisomem dentro de uma loja de eletrônicos, causando um pânico generalizado. Enquanto isso, o pai de Virgil, Robert Hawkins, começou a se pronunciar ativamente no conselho da cidade, como o líder comunitário no Centro Freeman. Robert pedia por uma solução justa para lidar com os jovens afetados pelo gás, diferente dos outros políticos que já falavam em caçadas e prisões. Virgil, por sua vez, passou a investigar por conta própria, usando seus poderes, e rapidamente suspeitou de Edwin Alva como o verdadeiro responsável pelo desastre. Dito isso, no meio de suas investigações, não demorou muito para Virgil encontrar seu primeiro inimigo, e olha só, acabou sendo alguém que ele já conhecia bem, Francis Stone, o valentão da escola. Depois do Big Bang, Francis ganhou a habilidade de controlar fogo e assumiu a identidade do Hot Streak, ou no nosso português, Raio de Fogo. A luta entre os dois acaba sendo bem intensa desde o começo. Virgil finalmente tinha a chance de encarar quem sempre o humilhou, mas nisso acaba percebendo que ser herói não é sobre vingança. No fim, ele consegue derrotar seu maior inimigo, mas perdeu provas importantes que ligavam Alva ao acidente. Além disso, foi a primeira vez que ele sentiu na pele de que lutar contra os vilões seria só uma pequena parte do problema, porque enfrentar o sistema seria ainda mais difícil. Se Raio de Fogo já era um problema barulhento, na sombra surgia alguém ainda pior, Ebon. Com poderes de manipular e viajar através das sombras, Ebon formou um grupo chamado Meta-Raça, reunindo meta-humanos que acreditavam não ter espaço na sociedade. Sua promessa aqui era simples: vocês são diferentes e rejeitados, fiquem comigo e terão poder e família. Parecia
parecia ser muito bom a princípio, obviamente, mas nem tudo é o que parece. Um dos que caíram nessa conversinha dele foi Derek Barnett, um atleta popular da escola e colega de Virgil. Derek acabou sendo sequestrado por Eban, manipulado e forçado a escolher entre sua nova família criminosa ou sua antiga vida. Dito isso, durante um assalto à loja de artigos esportivos, Virgil tenta abrir os olhos de seu amigo. O garoto, por sua vez, dividido, decide ajudar o herói, traindo assim a meta-raça no momento decisivo. Depois de tudo isso, de muita coisa acontecer, ele se reconcilia com sua mãe e aceita participar de pesquisas para entender o efeito do Big Bang. Obviamente, entre os Bang Babies, muitos ali eram gangster, pessoas do mal, mas nem todos queriam ser vilões. Alguns só perderam o controle, e esse aqui foi o caso de Dwayne, um garoto viciado em videogames que ganhou a habilidade de materializar tudo o que imaginava. No início parecia divertido, dragões, personagens, criaturas de jogos ganhando vida, mas logo a brincadeira virou uma ameaça quando Dakota começou a ser destruída por coisas que deveriam existir somente na tela da TV. Manipulado por Aaron, Dwayne acabou indo pro lado errado, mas nosso Super Choque conseguiu derrotá-lo e mostrar que ele também era só mais uma vítima de manipulação, conseguindo assim livrar mais uma pessoa e mais um perigo da sociedade. E na sua vida comum, acaba que ele também enfrenta muitos problemas nesse momento. Nesse ponto da história, ele acabou sendo aceito pelo Instituto Van Mu, uma escola de elite, uma das melhores que tinha. Lá, ele conheceu Specs e Trapper, dois estudantes mais velhos que fingiam ser seu aliado, mas trabalhavam secretamente para Edwin Alva. Virgil e os colegas acabam recebendo a tarefa de criar um olho eletrônico capaz de rastrear assinaturas de energia. O problema é que Specs e Trapper usam esse projeto para tentar capturar o Super Choque. Um robô controlado por eles começou a perseguir o herói, mas é desativado graças à ajuda de Daisy, um estudante que se tornaria amiga e o interesse romântico de Virgil. Depois disso, depois de quase morrer, de quase ser capturado, ele abandonou Van Moor e voltou para Dakota High School, onde Daisy também se matricula. E é então que vem um dos arcos mais intensos dessa fase, o surgimento de Omnifarius. Durante uma festa chique no centro comunitário Freeman, organizado por Edwin Alva, o filho dele, Edwin Alva Jr., explodiu em frustração. Cansado de viver na sombra do pai, ele manipulou um gás perigoso e se transformou em um meta-humano com poderes de manipular matéria em várias formas. Agora, atuando como Omnifarius, ele desafia o pai e toda a cidade. Ele chegou até a descobrir a identidade de Virgil e ameaçou expô-lo. Entretanto, seu poder foge de controle e incapaz de se manter estável, ele acabou petrificado em plena batalha. Uma punição cruel. O filho que queria ser mais poderoso que o pai acabou transformado em uma estátua, enquanto Alva continuava livre. Depois do desastre de Omnifarius, Virgil parecia ter vencido mais um vilão, mas a verdade é que aquela batalha deixou marcas invisíveis. Edwin Alva Jr., no auge de seu descontrole, tinha descoberto a identidade do Super Choque e quase revelou ao mundo quem era Virgil Hawkins. Ser herói já era difícil, e ser herói e ainda ter que esconder isso da própria família era um fardo quase insuportável. E é nesse clima pesado que nós chegamos em um dos episódios mais emocionantes de toda a série, o memorial de Jeanne Hawkins, a mãe de Virgil. Desde os distúrbios de Dakota, quando ela morreu tentando salvar inocentes, Virgil evitava lidar com a dor, sempre correndo, sempre fazendo piadas, sempre colocando uniforme para fugir da realidade. No dia de seu memorial, ele simplesmente não consegue encarar. Ele colocou o traje e saiu pela cidade, tentando se esconder atrás da máscara do Super Choque. Entretanto, o destino o obrigou a confrontar sua dor de outra forma. Super Choque cruzou seu caminho com Thomas King, um colega de escola que se tornou um meta-humano após o Big Bang. Pressionado pelo pai e cheio de inseguranças, Thomas deixou a raiva crescer até perder o controle. Ele se transformou numa criatura monstruosa, alimentada pelo desejo de provar que todos estavam errados sobre ele. A luta ali não era só física entre Virgil e Thomas, porque nosso herói vê em Thomas um reflexo da sua própria dor reprimida. Ele então o afasta da cidade, o ajuda a se acalmar e o devolve para sua família quando tudo está mais tranquilo. E é nesse momento que Virgil percebe que também precisa encarar seu próprio luto. Ele então voltou ao memorial e, em lágrimas, fez um discurso de partir o coração sobre como a mãe ainda vivia em cada escolha dele, em cada esforço para ser alguém melhor. Mas se você achou que Dakota ia dar um tempo para nosso garoto, você se enganou, porque quem decide visitar a cidade é ninguém menos que o Coringa, acompanhado de uma gangue de meta-humanos recrutados ali mesmo. Entre eles está o meta-humano Furão, seduzindo pela promessa de caos do Coringa. A missão do nosso vilão aqui é clara: eliminar o Super Choque que está atrapalhando seus planos. E o plano é diabólico: capturar Virgil, Batman e Robin e executá-los de uma só vez usando o caminhão de bombeiros modificado como uma arma mortal.
A tensão é absurda naquele momento, o Coringa rindo, a gangue celebrando e o caminhão pronto para esmagar os três. Mas Virgil mostra que não é mais o aprendiz da sala, o garotinho. Ele usou um dos dispositivos do Batman para rastrear os vilões e retornou a tempo de salvar seus parceiros. O trio então partiu para o contra-ataque e Super Choque tem sua vingança pessoal contra o Coringa, dando um poderoso choque elétrico com sua mão. Uma ironia que até o próprio palhaço achou muito engraçada aquela pegadinha. Enfim, o Coringa acaba derrotado, a gangue é presa e Batman reconhece o talento do garoto. E Virgil, ainda incrédulo, só consegue pensar que seria bom trabalhar com eles novamente. Se já não bastava o Coringa, Dakota ainda recebeu outra visita ilustre, mas dessa vez do bem, tá? Shaquille O'Neal, astro da NBA, chega à cidade para apoiar o centro comunitário Freeman. Só que, claro, eventos em Dakota nunca são pacíficos. Uma nova gangue de meta-humanos invadiu a festa. Super Choque entrou em ação, mas a luta fica complicada para ele. É então que Shaq se junta à confusão. Entretanto, no meio da batalha, Virgil acaba sem querer revelando sua identidade secreta ao astro. Só que, claro, Shaq é muito foda. Honrado e parceiro, ele prometeu manter um silêncio absoluto sobre isso. Juntos eles conseguiram derrotar a gangue e transformar o que seria de uma tragédia em uma festa novamente. No final, Virgil até brinca que lutar ao lado de Shaquille O'Neal era uma experiência que nenhum videogame poderia simular, e os dois partem por seus caminhos separados. Com tanta loucura, Virgil queria só aproveitar seu fim de ano em paz, mas claro, ser herói nunca dá férias. Durante uma festa, um apagão toma conta de toda Dakota. Investigando, nosso garoto encontra Maureen Connor, uma jovem meta-humana com poderes de gelo. Sem família, vivendo nas ruas e traumatizada, Maureen usava os poderes de forma descontrolada, espalhando destruição. Mas Virgil não a tratou como inimiga de cara. Pelo contrário, ofereceu diálogo, compaixão e acolhimento. Conseguiu convencê-la a ir até uma igreja local, onde a comunidade a recebeu de braços abertos. E cara, esse episódio foi incrível. Ele resumiu exatamente o que era ser o Super Choque. Mostrou que ser herói não é só sobre dar soco em vilões, mas sobre entender a dor dos outros e oferecer esperança. Dakota já tinha sido palco de gangues, monstros, vilões insanos e até do Coringa, mas a vida de Virgil nunca deixava espaço para descanso. E se as batalhas contra os meta-humanos já eram complicadas, lidar com a vida civil ainda era mais difícil. E tudo começa a piorar com um roubo ousado no metrô. Dois adolescentes problemáticos, Roy e Frank, conseguiram colocar as mãos numa maleta contendo vapor quântico líquido de alta densidade, roubado direto das indústrias alva. O conteúdo obviamente não era só perigoso, né? Ele era instável e letal. Durante o caos, Virgil, que estava com seu traje escondido na mochila, precisou se transformar às pressas em Super Choque para escapar de ser pego junto com os bandidos. Mas à noite ele teve outra surpresa. Em casa, seu pai apresentou sua nova namorada, Trina, que pro choque de Virgil era a mesma policial que havia interrogado ele mais cedo no caso do metrô. E como se esse choque aqui já não fosse o bastante, o pai dele colocou de castigo desconfiando das escapadas misteriosas do filho. Enquanto isso, lá do outro lado, Roy tentou esconder a maleta no armário da escola, mas um descuido fez parte do gás cair sobre uma aranha e um inseto, que se transformaram em criaturas grotescas. Super Choque entrou em ação e deu um fim no problema, de fato, mas o pior ainda estava por vir, porque o próprio Roy é exposto ao vapor e virou uma aberração super forte. A batalha final entre os dois é intensa. Virgil, com a ajuda inesperada de Trina, conseguiu deter Roy e neutralizaram a ameaça. E apesar de ainda estar de castigo, ele conseguiu um novo respeito da policial e principalmente percebeu que seu pai pode ter encontrado alguém que realmente se importa com a família. Esse agora talvez seja um dos episódios mais pesados de toda a série e que mostra como o Super Choque não tinha medo de falar sério quando precisava. Virgil e Rich se aproximaram de Jimmy Osgood, um garoto constantemente vítima de bullying por parte de Nick e seus amigos. Os dois tentaram incluí-lo nas atividades, especialmente nos preparativos para a festa de Halloween do centro comunitário, mas o bullying continuou aumentando dia após dia, até que Jimmy chegou no limite. Desesperado, ele pegou a arma do próprio pai e a levou para o centro comunitário, decidido a se vingar dos valentões. E em um momento de tensão máxima, ele aponta a arma diretamente para Nick, só que cara, não saiu como ele queria. A situação ficou completamente fora de controle quando Rich acabou sendo baleado na perna ao tentar intervir e proteger Nick. Virgil, por sua vez, aparece como Super Choque, consegue desarmar Jimmy e chamou a ajuda, mas o estrago já estava feito ali. O episódio terminou com uma mensagem fortíssima sobre o perigo real da violência armada, o impacto devastador do bullying e a necessidade de dar apoio emocional aos jovens antes que fosse tarde demais. Esse aqui não era só um episódio no desenho, era um alerta para todos. E por isso que eu acho que ele é tão importante, se não o mais importante de toda a série. Enfim, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos agora para Gotham City. Virgil, por sua vez, voltou a cruzar o caminho com Batman em Gotham City. Dessa vez, os dois precisam ajudar Ellie Daniels, uma garota que ganhou habilidades super-humanas após o Big Bang e agora era chamada de Garras. Ali tinha um histórico marcado por bullying e dor, e foi seduzida por vilãs que prometiam uma solução para isso. Era venenosa e a Arlequina.
heroína. Super Choque e Batman uniram forças para resgatá-la da influência das vilãs, e no fim conseguiram impedir o crime de acontecer e ofereceram a Ali uma nova chance. Mais uma vez, a mensagem ficou clara que, mesmo quem caiu no caminho errado ainda poderia encontrar redenção se tentasse melhorar dia após dia. Até esse ponto, o Rich sempre tinha sido o cérebro por trás do Super Choque, mas algo estava mudando aqui. Após uma exposição tardia ao gás do Big Bang, ele começou a desenvolver super inteligência, a capacidade de criar basicamente invenções complexas em questão de horas. No início, Virgil se preocupou com o amigo, tipo assim, tinha chance de seu amigo se perder em tantas responsabilidades, mas Rich decidiu usar isso para algo maior. Ele criou sua própria identidade heróica, e a transformação não foi só estética aqui. Equipado com armaduras, dispositivos e o inseparável robô Backpack, Rich finalmente se tornou parceiro oficial de Super Choque, lutando agora lado a lado contra o mal. Essa mudança é testada primeiramente quando a meta-raça volta à ativa. A gangue, por sua vez, sequestrou Virgil por engano, achando que ele era apenas um civil, e agora é Rich quem assume a liderança, resgata um amigo e o ajuda a derrotar os vilões. A partir desse momento, o Super Choque já não estava mais sozinho, agora Dakota tinha uma dupla de heróis. Com Rich assumindo de vez o papel de Gear, parecia que Dakota finalmente tinha encontrado o equilíbrio, mas ser herói nunca foi sinônimo de rotina. Cada semana trazia uma ameaça nova, e Virgil logo perceberia que o mundo era muito maior do que as ruas de sua cidade. A vida dos Hawkins ganha um novo capítulo quando a família viaja para Ghana. Virgil, acostumado com as ruas de Dakota, de repente se vê diante de uma cultura vibrante e rica em histórias e tradições, mas o passeio logo se transforma em perigo quando surge Ozebo, o Leopardo, um vilão local que ameaçava destruir um trem cheio de inocentes. É nesse momento que Virgil conhece Anansi, um super-herói africano que não só salva o dia, mas também inspira profundamente o garoto. Para Virgil, ver um herói negro atuando como símbolo em seu próprio país foi uma revelação. Ele percebe que sua luta em Dakota é parte de algo muito maior, uma rede global de heróis que representavam esperança para suas próprias comunidades. Anansi o incentiva a continuar firme, mostrando que, mesmo com dúvidas, mesmo com ele ainda hesitando em certos momentos, Virgil já era o seu símbolo de esperança para os jovens de Dakota. Agora inspirado de volta a Dakota, Super Choque e Gear conhecem uma nova heroína, Shanice Vale, ou como ela prefere ser chamada, She-Bang. Diferente dos meta-humanos que nós conhecemos, Shanice não ganhou poderes em acidente algum. Seus pais a criaram desde pequena em um programa de treinamento intenso, tornando-a praticamente uma super-humana. Determinada, ágil e com força surpreendente, She-Bang rapidamente conquista espaço ao lado da dupla, mas também carrega um peso. Sua família estava constantemente fugindo de uma empresa sombria que desejava transformá-la em uma cobaia para clonagem. Quando os agentes dessa organização aparecem em Dakota, Super Choque e Gear ajudam Shanice a lutar contra eles e proteger seus pais. No fim, She-Bang precisou assumir novamente para manter a família segura, mas deixou claro que voltaria sempre que Dakota precisar dela. Esse arco aqui, para mim, acaba sendo essencial, porque mostra que não é preciso ter superpoderes para ser um herói, bastava coragem, determinação e seguir pelo caminho do bem. Bem, agora entramos num ponto muito legal e muito importante, a consagração de Virgil como herói. E ela vem nada mais nada menos quando ele é chamado para ajudar a Liga da Justiça. O núcleo de energia da Torre de Vigilância estava em perigo, e só uma pessoa poderia recarregá-lo, o garoto elétrico de Dakota. Estar lado a lado com Superman, Batman, Mulher Maravilha seria intimidador para qualquer um, mas Virgil encarou aquilo com uma irrelevância de sempre, mostrando que, apesar de ainda ser jovem, ele já tinha conquistado seu lugar entre os gigantes. Só que o que parecia ser uma missão simples, só carregar uma bateria, se transformou em um pesadelo quando surgiu Brainiac, a inteligência artificial mais perigosa do universo. Ele tentou assumir o controle da torre, infiltrando-se até mesmo no Backpack, o robô do Gear. Depois de muita tentativa e muita infiltração, o vilão conseguiu capturar Flash, assimilou sua velocidade e quase transformou a estação em uma arma contra a própria Terra. Super Choque, com sua criatividade elétrica, interfere no controle remoto do Backpack e consegue frustrar o plano de Brainiac. No final, depois de salvar o dia, a Liga reconheceu o valor de Virgil e deixou no ar uma possibilidade de que um dia, talvez um dia, ele poderia se tornar um membro oficial deles. Mas bem, se alguém pensava que a vida de Virgil ia sossegar depois de enfrentar vários vilões, gangues de meta-humanos, você se enganou. Se já não bastasse lutar contra os vilões locais, Virgil ainda tem a chance de lutar lado a lado com um dos maiores heróis da Terra, o Superman. Tudo começa quando um ataque bizarro assola Dakota. Um macaco de brinquedo gigante aparece destruindo a cidade. Super Choque e Gear até tentam detê-lo, mas não conseguem. E é o Superman quem surge para dar o golpe final e salvar os dois de perder a batalha, né? Depois de algumas pesquisas, eles descobrem que o responsável é o Homem-Brinquedo, que estava manipulando brinquedos gigantes para executar seus planos. E o pior aqui, sua cúmplice é nada mais nada menos que a professora Darcy. A tensão aumenta quando Daisy é sequestrada para servir de receptáculo para a consciência de Darcy. No final do confronto, Superman e Super Choque unem forças, salvam Daisy e derrotam o Homem-Brinquedo. Para Virgil era surreal lutar lado a lado do herói que ele cresceu
idolatrando, mostrando que até um garoto de Dakota poderia segurar uma barra entre gigantes. Enfim, algum tempo depois, Shanice volta desesperada para Dakota City, porque ela acreditava que seus pais tinham sido sequestrados. Ao lado de Super Choque e Gear, ela investiga e descobre a verdade. O vilão, Dr. Koenig, o antigo colega dos pais de Shanice, os obrigou a trabalhar forçadamente para ele. O doutor havia se transformado em um ser de aparência rochosa, capaz de absorver energia e mantinha os pais de Shebang sob ameaça de colares envenenados. A luta é intensa do início ao fim, mas Gear conseguiu decifrar os códigos dos dispositivos com o backpack e libertou o casal, salvando o dia mais uma vez. Depois de algum tempo, em Dakota, uma homenagem acaba sendo feita aos socorristas que morreram nos distúrbios de Dakota, incluindo Jeanne Hawkins, a mãe de Virgil. Esse evento, apesar de ser bom, acaba reacendendo a dor do garoto, que continuava se perguntando se poderia ter feito algo diferente para mudar o passado. É nesse contexto que surge Nina Crocker, também conhecida como Time Zone, uma jovem com poderes de manipulação temporal. Durante seu encontro com Virgil e Rich, ela acidentalmente os transporta 10 minutos para o passado, e a descoberta dos poderes dela desperta em Virgil uma ideia arriscada: usar as habilidades dela para impedir a morte da mãe. Entretanto, o vilão Ebon também descobre os poderes da garota e rouba o controle da viagem no tempo de Gear, viajando junto para o passado. Em um dos momentos mais emocionantes da série, Virgil reencontra Jeanne e revela sua identidade secreta para ela. O reencontro é breve entre os dois, mas intenso. Isso porque a batalha contra Ebon acaba causando distorções temporais, e Time Zone acaba obrigada a encerrar a viagem. Ao voltar para o presente, Virgil descobre que nada mudou. A mãe continuava morta. Mas ele retorna mais maduro, entendendo que não é possível viver preso no passado. Ele tem que seguir em frente. Entretanto, nada disso aqui se comparou com a loucura de quando Virgil, em uma missão com o Batman e o Robin, ativa acidentalmente uma máquina do tempo. O resultado aqui foi que ele acabou sendo jogado 40 anos no futuro. Lá ele encontra Terry, o Batman daquela era, mais duro e experiente, lutando contra a organização Cobra. A confusão, por sua vez, só aumenta quando Virgil encara uma versão mais velha de si mesmo, provando que ele não viveu nada ainda do que tinha pela frente. A história do Super Choque não parava ali. No fim, ele e Terry conseguem impedir os planos de Cobra, salvam o dia e Virgil volta para o presente com uma mensagem inspiradora do seu próprio eu do futuro: acredite em si mesmo. Essa aqui era a prova definitiva de que, mesmo sendo um moleque de Dakotas, dito por muitos como sem futuro, seu legado atravessaria gerações, e 40 anos no futuro ele ainda seria visto como um herói. Nesse ponto da história, Dakota já tinha visto de tudo o que você imaginar, de gangue de meta-humanos a vilões interdimensionais, a viagens no tempo, a super-heróis, tudo o que você puder imaginar aconteceu. Mas os últimos capítulos da história de Virgil seriam ainda mais intensos. Depois de enfrentar mais uma onda de super vilões em sua cidade, Virgil encarou uma reviravolta brutal. Seu maior ídolo, o Lanterna Verde John Stewart, aparentemente começou a cometer crimes e destruir tudo ao redor da cidade. Para alguém que cresceu se inspirando nele, vendo toda a sua jornada heróica, ver o próprio Lanterna Verde como vilão foi um choque quase insuportável para o garoto. Mas mesmo assim, Super Choque ajudou a capturá-lo. Só que havia algo errado aqui. O Lanterna Verde parecia confuso, sem memória, como se estivesse sendo manipulado. E de fato, ele estava sendo manipulado. E a verdade logo vem à tona. O culpado era Sinestro, o arqui-inimigo da tropa, que estava se passando por John Stewart com a energia roubada da bateria de poder. E o pior, ele deixou o próprio Lanterna Verde sem energia. Virgil conseguiu oferecer uma fonte temporária de energia para recarregar o anel de Stewart. Juntos, eles derrotaram Sinestro e limparam a reputação do Lanterna Verde, salvando o dia mais uma vez. Além de tudo que passou, Dakota também conheceu um grupo enigmático chamado Nightbreed, ou Raça Noturna, jovens meta-humanos sensíveis à luz, resultado direto do Big Bang. Vivendo à margem da sociedade, eles planejavam bloquear o Sol para poder existir sem dor. Apesar que isso aqui é meio burrice, né? Enfim, liderados por Ebon, eles acabaram representando uma ameaça sombria e ao mesmo tempo trágica. Super Choque e Gear descem até os subterrâneos da cidade, confrontam Ebon e a Raça Noturna em um dos embates que misturam luta e dilema moral, e no fim conseguem frustrar os planos do vilão e restaurar a luz de toda a cidade. O grupo, por sua vez, decidiu seguir o seu próprio caminho, aprendendo a lidar com sua condição sem precisar destruir a cidade para isso. E mais uma vez, Virgil percebe que nem todo vilão nasce mal. Às vezes ele é só alguém tentando sobreviver ou ser visto. Agora nós chegamos na conclusão, no momento final do desenho. E tudo culmina em uma revelação chocante. A cidade inteira foi pulverizada secretamente com a cura para os meta-humanos, desenvolvida pelo Dr. Todd. Aos poucos, os meta-humanos começaram a perder seus poderes. Para alguns era uma bênção, para outros era uma maldição, e para Virgil e Rich uma ameaça à sua própria missão como heróis. Enquanto os dois tentam entender o impacto que isso aqui tinha na sua vida e na vida de todo mundo da sua cidade, Raio de Fogo, Talon e Steve se unem para roubar
roubar mais gás mutagênico e recriar o Big Bang para poder continuar com seus poderes e continuar sendo os vilões. No processo do roubo, Ebon e Raio de Fogo se fundem em uma criatura monstruosa de 2 cabeças, a maior ameaça que Dakota enfrentou. A batalha final é brutal. Super Choque e Gear, mesmo enfraquecidos, usam estratégia e criatividade para derrotar a fusão. No fim, a cidade respirou aliviada, mas ficou claro que a luta contra os meta-humanos nunca teria um fim definitivo. O episódio encerra com o Vigil e Rich voando pelos céus de Dakota, prontos para continuar defendendo sua cidade com ou sem seus poderes. E bem, é assim que termina a jornada de Virgil Hawkins, o garoto que começou como um estudante comum e terminou como um herói lendário. De luto pessoal à esperança coletiva, de enfrentar valentões a lutar lado a lado com Superman e Batman, Virgil provou para todo mundo nos anos 2000 que ser um herói não é sobre de onde você vem, mas sobre o que você escolhe fazer com o que tem. Ele é uma mensagem para todos os jovens reprimidos da nossa sociedade, os mostrando que mesmo quem vem de baixo ainda tem um futuro brilhante.